Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É uma alegria inefável, cheia de glória. Né, Samuel? Samuel concorda comigo, né, Samuel? É uma alegria inefável. O privilégio que nós temos de estarmos aqui essa noite, ouvindo o Senhor, vendo o Senhor, nos traz uma alegria que é inefável e cheia de glória. Porque é a glória de Deus, é a glória do Senhor. E nesse sentimento, nesse espírito, nós estamos compartilhando o livro de Mateus. Nosso sentimento era de poder falar bastante, ou falar o suficiente para tocarmos do capítulo 16 até o 28. Mas como vocês perceberam, na parte da manhã, o Grimaldi mal conseguiu entrar no capítulo 16. E eu não sei se eu vou conseguir também entrar no capítulo 17. Mas a palavra que o Senhor nos deu hoje de manhã foi uma palavra de muita ajuda e muito importante para nós, que está relacionado ao nosso coração. E nessa noite, o nosso sentimento precisa de seguir orando para que o Senhor possa continuar limpando e abrindo o nosso coração para que a semente da vida possa entrar e fazer o efeito que ela tem que fazer. E qual é o efeito? É gerar vida. Porque se nós passarmos aqui todos esses dias de conferência e sairmos na segunda-feira, depois do almoço, da mesma maneira que nós chegamos, o nosso coração não mudou. O nosso coração ainda continua como pedra. Mas o Senhor nos mostrou nessa manhã que há esperança para nós. Que ainda há tempo de nós mudarmos o coração. Por mim mesmo eu não consigo fazer isso. Pela minha vontade, pelo meu esforço, não consigo mudar o coração. Mas o Senhor é aquele que está mostrando que Ele pode mudar. Ele pode mudar a nossa natureza. Ele pode mudar a nossa constituição. Ele pode nos transferir de esfera. O capítulo 16, nós vemos ali duas importantes visões. Mas para que o Senhor pudesse dar essa visão, Ele precisou mudar a esfera de onde estavam os seus discípulos. Se pegarmos o início do texto do capítulo 16, mostra ali um conflito dos fariseus, dos saduceus ali, né? Pedindo sinais, questionando a autoridade do Senhor, para que ele pudesse provar realmente que ele era o enviado. Ou seja, uma esfera religiosa, uma esfera pesada. E o Senhor fala para os seus discípulos, cuidado com o fermento. Acautelai-vos do fermento. O que é o fermento? São as falsas doutrinas. São os falsos ensinamentos. É você se apegar a uma coisa, uma tradição, como o Grimaldi nos apresentou nessa manhã. E aí o que o Senhor faz? Sobe. O Senhor sobe para Cesareia de Filipe. Esses dias o que o Senhor está fazendo conosco, jovens, é subir. O Senhor quer fazer subir. Sair dessa esfera terrenal, sair desse ambiente pesado, sair dessas falsas doutrinas que são faladas no mundo, que são ensinadas desde da juventude, desde a infância. O Senhor quer nos levar para Cesareia de Filipe, para um ar mais puro, um ar mais limpo, um ar onde o Senhor pode abrir o seu coração, onde Deus pode falar os seus mistérios, como Colossenses fala, que estava oculto dos séculos e das gerações, mas agora, todavia, foi manifestado os seus santos. O Senhor manifestou para você e para mim o seu mistério. O que nós estamos vendo nessa conferência é Deus manifestando o que está no coração dele, o desejo dele, o mistério dele. E o primeiro, o que é? Cristo. O primeiro mistério é Cristo. Sabe por que é o primeiro? Porque somente Cristo pode nos salvar. Somente Cristo, como enviado, como Filho de Deus vivo, Ele pode mudar o nosso coração. Não é por força, não é por poder, mas é pela manifestação do Espírito. E João fala que enquanto Cristo não havia morrido, o Espírito ainda não havia sido dado. Mas quando Ele morreu e ressuscitou, Ele se tornou o Espírito.
Para quê? Para entrar em nós e transformar a nossa vida. Por isso, Mateus 16, a primeira visão importante é Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí vem a segunda visão. E tu és Petrus, pedra. E sobre esta rocha, Cristo, edificarei a minha igreja. Qual é a segunda visão? A igreja. Qual é o segundo mistério? A igreja. Mas não somente a igreja, mas é uma igreja edificada. É uma igreja trabalhada. É uma igreja transformada. Com o fundamento que é Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então essa transformação que o Grimaldi apresentou hoje de manhã é justamente isso, é a igreja edificada. Essa mudança de coração é para a edificação da igreja. Cristo, igreja edificada. Mas o Senhor não estava satisfeito. O Senhor queria mostrar algo mais. E o capítulo 17 começa assim, Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. O Senhor subiu para Cesareia, começou a abrir o seu coração, mostrou duas visões importantes, duas visões cruciais para o plano de Deus, Cristo e a igreja edificada. Mas talvez tenha ficado nesses 6 dias uma dúvida, como isso vai acontecer? Como vai ser esse processo de transformação? Como o meu coração vai mudar de um coração de pedra para um coração de carne? Aí o que o Senhor fez? Vamos subir mais um pouquinho. Vamos para um alto monte. Vamos dar um next level. O Senhor quer nos levar sempre a subir, irmãos. O Senhor não voltou para Jerusalém. O Senhor não desceu para Jerusalém. O Senhor falou, vamos subir mais. O Senhor essa noite quer nos levar para o alto monte. O Senhor quer nos transferir de esfera. Mas existe algo que impede. Existe algo que atrapalha com que nós possamos subir. E sabe o que atrapalha? A caixa. A caixa atrapalha nós irmos para o alto monte. Sabe como a caixa atrapalha? Johannes, por favor. Não vai ficar nervoso não, que eu não vou beliscar e nem morder. Por enquanto. Para quem não conhece, esse é o Johannes, da Alemanha. Conheci pequenininho, já está quase do meu tamanho. Fique tranquilo. Eu vou colocar a caixa em você. Está confortável? Muito bem. Primeiro sintoma da caixa, estamos confortáveis. Fica tranquilo, estou do seu lado. Você está vendo alguma coisa, Johannes? Só quando olha para baixo. Segunda coisa da caixa. Olha para baixo, para a terra. Johannes, se eu pedir para você agora me acompanhar, você consegue me acompanhar? Só quando me escuta. E onde eu estou? Consegue apontar para onde eu estou? Não consegue, né? Não precisa tirar a caixa ainda não. Muito bem. Terceiro ponto da caixa. Nós não vemos onde está o Senhor. Johannes, tira a caixa, por favor. Sai da caixa, Johannes. Sai da caixa. Agora você consegue me ver. Deixa a caixa fora. Joga a caixa fora. Joga a caixa fora. Joga fora a caixa. Joga fora. Isso! O que nos impede de ver o Senhor, de subir ao alto monte, é a caixa que nós temos. Reparou? Estava confortável. A nossa zona de conforto é a caixa. Qual é a minha zona de conforto? Eu não vou subir um alto monte. Porque para subir um alto monte, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que se esforçar.
Não é fácil subir um alto monte. Não é fácil acompanhar o Senhor. Ainda mais agora que está no 5G, velocidade 5G, tudo turbinado. Irmãos, é subir o alto monte. Por isso eu não posso estar confortável com o que eu tenho. Eu não posso me sentir confortável com o que eu já ganhei. Eu não posso me sentir confortável porque os meus pais são cristãos. Eles estão buscando a salvação. E a salvação é pessoal. O Senhor vai cobrar de todo mundo. Vai cobrar dos nossos pais, vai cobrar de você e vai cobrar de mim. Graças ao Senhor, na Bíblia não tem, sim. Se os seus pais forem vencedores, você vai junto. Não. Não é assim. Cada um vai apresentar a sua obra diante do Senhor. Cada um vai apresentar. Todo mundo vai passar pelo fogo. E a obra que permanecer será aprovada. Então, subir o alto monte requer um preço. Quando estamos com a caixa, ou na caixa, perdemos a visão. Nós não conseguimos ver o Senhor. Nós não conseguimos saber onde está o Senhor. Podemos até ouvir a voz do Senhor. Mas aonde Ele está? Cadê? Johannes apontou para cá. Eu estava para lá. Ou seja, caminhando em caminhos opostos. Por isso, nesse semestre, se muito tem falado de sair da caixa. E quem sabe você ainda não entendeu o que é sair da caixa. Quem sabe você ainda não percebeu o que é essa caixa. Por isso, na parte da manhã, o coração foi importante de ser tratado, de ser trabalhado, para mostrar justamente onde está a nossa caixa. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos praticando. Precisamos ir para o alto monte. Porque o que aconteceu ali no alto monte? Ó Senhor Jesus. Lucas fala que ele subiu com a intenção de orar, com o propósito de orar. E aí o que aconteceu? E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quem lembra o que o Grimaldi falou hoje de manhã sobre o sol? Quem lembra? Ele falou sobre o sol. Não falou? A aurora que está nascendo, que vem o sol, a estrela da manhã. Como é que Cristo se tornou aqui? Resplandecente como o sol. Sabe por quê? Porque o mundo estava em trevas. E como ele ia fazer a diferença no mundo em trevas? Como luz. Agora, se você está dentro da caixa, se você está na sua zona de conforto, você não vai ver esse sol. Você vai estar olhando para baixo. Você vai estar olhando para a terra. Você vai tentar entender o que está acontecendo com a sua mente. Você vai tentar entender o que é a comportagem dinâmica. Você vai tentar entender o que é a comportagem por hora. Você vai tentar entender o que é o expolivro. Você vai tentar entender o que é a rede de cuidados, o que é a vida da igreja, o que são os serviços. Mas vai perder o principal, que é ver Cristo sendo glorificado. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Ó Senhor Jesus. Versículo 2. Experiência de Estevão. Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. Jovens, ouvi. Abra os seus ouvidos. Atente à palavra do Senhor. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Ouvi, atentai. O que Deus está falando essa noite. O que Deus está falando com você nessa conferência. O que falou ontem. O que falou pela manhã. O que está falando agora.
o que ainda vai falar para nós. Sabe o que ele vai falar? O Cristo sendo glorificado. O Cristo resplandecendo como o sol. O Cristo nos iluminando, mostrando a nossa condição, mostrando como está o nosso coração, mostrando como está a nossa vida, trazendo à tona tudo que está oculto, tudo que está dentro da caixa, tudo que nós guardamos ali, que nos deixa confortável. E vai falar assim, ó. E lhes disse, versículo 3, sai da tua caixa, sai da tua panela, sai daquilo que está te prendendo, sai daquilo que está te amarrando, sai da jaula, e vai, e vai, e vai, ide por toda a terra. A primeira ação é sair. E a segunda é ir. Por isso é uma vida de fazer a diferença. E quando nós vemos o Deus da glória, a primeira ação é sair. Sai da caixa. Sai da jaula. Sai de você mesmo. Libera o Espírito. Olha para a cara de Cristo. Veja Cristo sendo glorificado. Olha que momento maravilhoso. Vendo Ele como um sol. Imagina, irmãos. Só 25%, né, Grimaldi? Viu isso? 3 de 12 puderam ver isso. Mas eles ainda estavam na caixa. Voltando a Mateus 17. Eles ainda estavam na caixa. O Senhor ali se transfigurando. Aparece Moisés e Elias conversando com ele. E aí Pedro na sua caixa emocional, no seu conhecimento, fica empolgado. Versículo 4. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Que maravilha, é bom estarmos aqui. É bom estarmos na conferência. É bom estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Olha, essa caixa é bonita. Essa caixa é bonita. Cheio de intenções. Vamos fazer 3 tendas. Uma para você, Senhor. Mas também uma para Elias. Uma para Moisés. O sentimento é meu. O Senhor não pediu para ele fazer tenda. O Senhor não pediu para ele fazer nada. Só para olhar. Só para ali desfrutar. Ser simples. Aproveitar o momento. Pedro tinha que ter ficado só aqui, ó. Bom estarmos aqui. Ó Senhor, obrigado, Senhor, é bom estarmos aqui. Mas não. A caixa emocional, como o Grimaldi apresentou hoje, esse coração que tem a mente, vontade e emoção e não deixa a unção trabalhar, ela quer fazer coisas. Às vezes as coisas são boas. As intenções são boas. Mas não é a vontade do Senhor. É a minha vontade. É o que eu quero fazer. Não é verdade? Se prega muito sobre a independência. A liberdade, você tem liberdade. Você é livre. Esse é o maior engano desse mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão livres. Fazem o que querem porque são livres. Não, elas repetem umas às outras. E quem não está nesse ciclo, está fora. Ou seja, elas são escravas de um sistema. São escravas de uma coisa que alguém cria, Satanás, e está ali presa. E acha que está livre. Falava ele ainda. Mas falava, e falava, e falava. E o Senhor glorificando ali, eles perdendo por causa da caixa. Quando uma nuvem luminosa, luz, irmãos, luz. Uma nuvem luminosa, nós precisamos de luz. Precisamos ser iluminados. O Johannes na caixa só estava vendo o chão. Se ele olhasse para cima, não ia ver nada, está escuro. Quando estamos na caixa, nós não vemos, precisamos ver. E aí, envolveu-os.
envolver-os, o Senhor quer nos envolver. O Senhor quer nos abraçar. O Senhor quer estar conosco. E eis vindo da nuvem uma voz. Quem tem ouvido a palavra essa semana? Quem tem ouvido a palavra esses dias? Quem tem ouvido a palavra esse mês? Irmãos, quando Grimaldi perguntou quem tinha um alimento diário, pouquíssimos levantaram. Sabe por que pouquíssimos levantaram? Porque na caixa do conforto, meu pai tem um alimento diário, já está. Sabe o que está acontecendo? O seu pai está vendo Cristo sendo glorificado e você está olhando para Elias e Moisés. Ou, quiçá, você está olhando para baixo do monte. Como é que eu vou descer daqui? Como é que eu vou descer daqui? Meu Deus, e Cristo está aqui, glorificado, e você está aqui, ó. E aí, como é que eu desço? É seguro? Não é? Alimento diário é pessoal. Você precisa ter o teu, eu preciso ter o meu. Porque o Deus da glória aparece para mim e fala comigo, mas também aparece para o Grimaldi e fala com o Grimaldi. E aí ele compartilha comigo, eu compartilho com ele, e aí esse Deus da glória ganha intensidade e fala com o William, que fala e vai falando, e vai falando, e vai falando, e a manifestação se torna plena. Deus está falando. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Quem nós estamos ouvindo? Quem tem falado conosco? Não pense que não estão falando conosco. Se o Senhor não está falando com você, outra voz está falando com você. A voz da liberdade. A voz do você tem o direito de fazer o que você quiser com a sua vida. Existem outras vozes. Mas por isso nós precisamos fazer a diferença nos tempos finais. Como é que nós fazemos a diferença nos tempos finais? Ouvindo o Filho amado. Ouvindo a Cristo. Ouvindo o Filho do Deus vivo. Senhor Jesus, queria dar alguns exemplos aqui de pessoas que pensaram fora da caixa. Para ver que é possível. E são jovens. Daniel capítulo 3. Versículo 6. Creio que é um contexto que vocês já conhecem, né? De Daniel. E eles estavam cativos na Babilônia. E de repente deu uma louca no rei Nabucodonosor. E ele resolveu construir uma estátua. Vamos construir uma estátua aqui, em minha homenagem. Fazer em minha homenagem uma estátua. E aí quando tocar algum instrumento, harpa, flauta, o que seja, todos têm que parar de fazer o que estão fazendo e têm que me adorar. Versículo 6. Qualquer que se não prostre e não adore, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então, quando Nabucodonosor lançou isso, ele já lançou com essa lei. Qualquer um que não se prostrar, não adorar, vai ser lançado na fornalha de fogo. Qualquer um que não fazer a dancinha do... Como é que é o nome, Maurício? TikTok. Qualquer um que não fazer a dancinha do TikTok vai ser lançado fora, porque não serve. Se você não tem um canal no YouTube, você não serve. Se você não tem não sei quantos mil seguidores nas redes sociais, você não serve. É ou não é assim? A minha esposa que me perdoe, eu não sou tão velho assim. As redes sociais, elas têm isso. E muitas vezes nós pensamos nessa liberdade que o mundo prega. Você precisa ser livre. Você precisa pensar de maneira livre. Ninguém tem direito de falar da sua vida. Realmente, ninguém tem o direito de se meter na nossa vida. O único que tem direito é aquele que criou. Quem criou foi Deus. Então, se Deus criou, ele tem todo o direito. Jeremias capítulo 18. O vaso está na mão do oleiro. E ele tem o direito de fazer o que ele quer com o vaso. E nós, como vasos, estamos na mão dele. Então, ele pode fazer o que quiser. Ah, não existe a verdade.
Não existe verdade. O que eu falar é uma verdade, o que o Túlio falar também é uma verdade, o que nós falamos aqui é uma verdade, mas não existe uma verdade absoluta. Mentira! Existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade. Eu sou a verdade e o caminho. O Senhor Jesus falou isso. Então, se nós não estamos ouvindo o Senhor, se nós não estamos ouvindo a voz do Filho amado, nós estamos ouvindo outras vozes. E o que o mundo quer nos impor? Adoração, idolatria, prazeres da carne. Porque se você não fizer isso, você está fora do contexto. Porque se você não participar disso, você não faz parte da sociedade. Se você não aceitar a promiscuidade do mundo, você não pode fazer parte dessa sociedade. Se você não aceitar o casamento homossexual, você está com pensamentos homofóbicos. Nós não deixamos de amar as pessoas. Agora, nós não somos coniventes e nem parceiros do pecado. Porque onde há o pecado, onde há as trevas, Deus não está ali. Porque quando Deus chega com esse Cristo glorificado, o que aparece? A luz. E o que o Senhor quer para nós é que nós sejamos diferentes, façamos a diferença como luz. E se nós pensamos igual os que estão nas trevas pensam, nós não somos luz, nós somos trevas. E no que fazemos diferença? Nada. Nada. Pararam para pensar nisso? Não, eu sou diferente. Eu pinto meu cabelo de um lado roxo e do outro amarelo. Sou diferente. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Sabe o que é ser diferente? Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, não servem, nem adoram a imagem de outros que levantastes. Isso é fazer a diferença. A ordem do rei foi direta. Se não adorar, vai para a fornalha de fogo. E aí tocou lá os instrumentos, fizeram o barulho, parou a Babilônia para adorar, e aí viram 3 jovens. 3 jovens. 3 jovens não se prostraram. 3 jovens não adoraram. 3 jovens não fizeram a dancinha do TikTok. 3 jovens não se envolveram com as coisas dessa terra. 3 jovens não estavam ali sendo usurpados por Satanás. Não tiveram medo da morte. Não tiveram medo de ser lançados na fornalha. Ó Senhor Jesus, pelo contrário, tiveram um coração diferente. Fizeram a diferença. Versículo 16. Depois que o rei chamou, o rei ficou irado, Nabucodonosor, chamou eles na presença e falou: por que vocês não fizeram isso? Por que vocês não adoraram? Vocês estão fazendo acaso de mim? Olha a resposta deles, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses e nem adoramos a imagem de outro que levantastes. Olha isso, irmãos. Olha isso, jovens. Na escola, todo mundo faz. E quando eu estava na escola, às vezes eu queria fazer também. Achava interessante, achava bonito. Só que eu chegava em casa e falava para meus pais: ah, vai ter uma festinha na escola. Os meus colegas vão. Não, você não vai. Sua vida é diferente. Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo vai adorar as imagens. Todo mundo vai para a festa. Todo mundo vai para a festa não sei do quê. A festa rave. Todo mundo vai se drogar. Todo mundo vai se prostituir. Todo mundo vai usar drogas. Você vai?
para fazer parte da sociedade? Para fazer parte desse sistema? Fazer a diferença é ter esse coração aqui, ó. Fique sabendo, ó Rei. Fique sabendo, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se Ele quiser me livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser me livrar, Ele continua sendo o meu Deus e eu não vou me prostrar. Jovens, nós não podemos nos prostrar ao que o mundo nos oferece. Nós não podemos nos prostrar ao sistema dessa terra. Nós não podemos aceitar uma caixa que Satanás põe na nossa cabeça e achar que é normal. Ah, não, porque eu vou para a fornalha, eu vou ser queimado. Eu vou morrer ali. Senhor Jesus, não vai morrer. Não vai morrer. Se você dizer não para o mundo, não vai morrer. Você vai ser salvo. Nós vamos ser salvos. Sabe por quê? Porque o que nos espera é o reino. O nosso galardão é o reino. Imagina se Jesus cedesse às vontades dos fariseus. Imagina se Jesus cedesse à cultura dos fariseus, às práticas que eles faziam. E Jesus foi contrário a tudo isso, mostrando que a salvação vem pela fé, a salvação vem pelo crer, a salvação vem pelo invocar. E quem ele curava? Os doentes, os enfermos, os endemoniados. Porque Jesus era diferente. Porque esses três aqui eram diferentes. Versículo 23. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. É muito fogo. Está queimando o negócio. Calor terrível. Ó Senhor Jesus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam-lhes ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo... Acho que vocês estão dormindo, né? É que vocês ainda estão com a caixa. Por isso que vocês não estão vendo. Vocês estão com a caixa e vocês não estão conseguindo ver. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo... Pera. Eles foram lançados de que maneira? Atados, presos, amarrados. Eu vejo, porém, 4 homens soltos. E o que eles faziam? Andavam. É fogo? É fogo. É fogo? É fogo. 4 homens. É fogo? É fogo. É fogo? É uma alegria inefável, cheia de glória. Já não eram mais 3, senão era 4. Eles passeavam. Vai vir tentação? Vai. Vai vir prova? Vai. Mas quando o Senhor está contigo, sabe o que você vai fazer, jovem? Você vai passear. Você vai ignorar. Sabe por quê? Porque se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser, Ele continua sendo o meu Senhor. Mas eu não vou me prostrar. Eu não vou adorar. Porque eu amo o meu Senhor. Sem nenhum dano. E o aspecto do quarto era semelhante a um filho dos deuses. Sabe que aspecto era esse? De glória. Era Cristo glorificado com eles ali, ó. E eles passeando. A fornalha 1000, fervendo, calor, fogo. E eles passeando, desfrutando do Cristo ali, ó. Quer fazer a diferença? Se posiciona pelo Senhor. Quer fazer a diferença? Eu sou do meu Deus. E não vou me prostrar. Não vou me prostrar. Não vou me prostrar aos prazeres dessa terra. Não vou me prostrar aos prazeres desse mundo. Eu vou seguir o meu Senhor. Porque eu sei aonde Ele está. Eu sei aonde Ele vai. Eu escuto a voz dEle. Cântico dos cânticos. Eu sei quem é o meu amado. Entre 10.000, eu sei quem Ele é. Eu sei identificar a voz dEle. Esse deve ser o nosso coração fora da caixa. Ó Senhor Jesus, Lucas 19. Meu tempo está voando.
Ó Senhor Jesus, corre. Lucas 19. A partir do capítulo 1 nós temos a história de Zaqueu. Quem aqui conhece Zaqueu? São poucos, precisamos ler a Bíblia. Zaqueu era um publicano que morava na região de Jericó. Versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar Jesus. Olha que cena. Jesus chega em Jericó, uma multidão com ele, e aí um homem, publicano. Vimos em Mateus. Mateus também era um publicano. O que é um publicano? Um coletor de impostos. Não era uma pessoa muito querida, porque ele cobrava sempre a mais para ter o seu. Era rico. Exatamente, era rico. Mas quando ele ouviu falar que Jesus passaria por ali, ele falou, eu preciso ver esse homem. Eu preciso ver Jesus. Mas por ser de pequena estatura, como ele ia conseguir ver Jesus no meio da multidão? Impossível. Mas alguém que está fora da caixa, alguém que pensa fora da caixa, ele acha um meio. E o que ele fez? Ele se adiantou. Ele olhou lá na frente assim, um sicômoro. João, me dá imagens. Ele viu um sicômoro. Uma árvore. Isso é um sicômoro. Agora, imagina esse rapazinho sendo Zaqueu. Você acha que foi fácil subir nessa árvore? Olha a árvore. Um homem de pequena estatura para subir nessa árvore. Você acha que foi fácil subir? Mas qual era o objetivo de Zaqueu? Qual era o foco de Zaqueu? O que Zaqueu queria ver? Quem Zaqueu queria ver? Ele queria ver Jesus. E sabe o que ele fez? Ele correu. Ele se antecipou, ele deu um sprint final. Ele deu aquela corrida, se adiantou à multidão, subiu, pagou um preço, e aí ele viu Jesus. E ele falou com Jesus? Não. Jesus falou com ele. Jesus passou e falou assim, ó, Zaqueu, vem comigo, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Eu vou dormir na tua casa. Eu vou estar contigo. Jesus conhecia Zaqueu? Jesus sabia quem era Zaqueu? Já tinha encontrado com Zaqueu? Não. E de repente Jesus no meio de uma multidão, só fala assim, ó, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou dormir na sua casa. Ele poderia ter escolhido qualquer um da multidão. Tanto que quando ele entra na casa de Zaqueu, a multidão fala, ele entrou na casa de um pecador, de um publicano. E aí sim Zaqueu fala com o Senhor. Senhor, metade dos meus bens eu vou fazer doação. Vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E aí o que o Senhor falou? Hoje houve salvação nessa casa. Você quer ser salvo? Você quer ver Jesus? Você precisa dar um sprint. Você precisa se adiantar à multidão. Porque a multidão não vai deixar você ver o Senhor. Não vai ajudar você a ver o Senhor. O mundo não vai ajudar a ver você ver o Senhor. O mundo não vai te ajudar. O mundo vai te impedir. As dificuldades vão querer te afastar. Mas o Glimódio nos mostrou hoje. Nós precisamos ter foco. Nós precisamos saber o que nós queremos. Se nós queremos Cristo, vamos subir no sicômoro. E aí sabe o que o Senhor vai falar? Desce. Desce porque eu vou estar em você. Eu vou estar em você, Johannes. Desce que eu vou estar em você, Johannes. Maria, eu vou estar em você, Maria. Eu vou estar em você. Vem. Porque você pagou um preço, agora eu vou estar com você. E sabe o que vai acontecer? Salvação. Sabe o que vai acontecer? Salvação. Por isso que eu estou falando, irmão, se nós não nos prostrarmos, se nós não entrarmos na caixa, se nós não vivermos nesse mundo, como se fôssemos do mundo, o que vai acontecer na nossa vida é salvação.
E não importa como nós sejamos, como nós estejamos, porque sabe quem está passando aqui? É Jesus. Sabe quem está passando essa noite aqui? É Jesus. Aquele que tem o poder de mudar o nosso coração. Aquele que tem o poder de falar assim, hoje houve salvação na casa de um publicano. Talvez você chegou aqui sem esperança. Ou talvez agora você não está nem prestando atenção na mensagem. Da primeira meia hora que a gente falou, você não pegou nada ainda. Porque você está preocupado com outras coisas. Mas é o momento de ouvir que Jesus está passando. E pagar um preço para ver. Ó Senhor Jesus. Marcos capítulo 2, tem uma outra citação, que eu vou falar rapidamente por causa do horário. Jesus chegou numa cidade e uma multidão acompanhava Jesus. Por que eu estou falando da multidão, irmãos? Porque a multidão atrapalha. Lembra da mulher de Lucas, que 12 anos perdendo sangue, teve que lutar contra uma multidão? Não é fácil tocar no Senhor. Não é fácil tocar no Senhor, é difícil, tem que pagar um preço. Por isso é o sprint final. É usar o máximo de força que a gente tem nessa reta final para ser vencedor. E aí, estava lá, Jesus entrou numa casa, ensinando, e aí chega 4 homens com uma maca. Depois os irmãos podem ler, Marcos capítulo 2, de 1 a 5. E Jesus chega com a maca, carregando um paralítico. Mas como é que eles vão entrar se tem uma multidão? E ali fala e na King James fala que eles estavam aglomerados. Então já é mais difícil ainda. Se é uma multidão espalhada, você consegue zigue-zaguear entre elas. Mas se é uma multidão aglomerada, fica difícil de você entrar. Ainda mais 4 carregando uma maca. É quase impossível. E aí o que eles fizeram? Eles desistiram? Deixaram lá o pobre paralítico que foi embora e falaram, não tem jeito, fica aí. Vai, o problema é seu. Eu não estou paralítico, você que está. Foi isso? Eles buscaram uma maneira, porque eles sabiam que quem estava dentro da casa podia curar esse paralítico. E imagina, eles eram amigos, hein? Sabe o que eles fizeram? Olharam um telhado, subiram, levaram o paralítico para cima, abriram um buraco no teto e desceram bem onde estava Jesus. Olha como eles calcularam bem. Fizeram uma engenharia, um desenho gráfico ali, igual os alemães gostam de fazer, né? Sofia já está rindo ali, porque vamos calcular aqui a altura, a velocidade, a força, a resistência do ar. Desceu bem nos pés do Senhor. Agora eu pergunto, o que salvou ou o que curou o paralítico? Foi a fé dele ou dos seus amigos? Foi a fé dele ou daqueles que levaram ele até Jesus? Eu acredito que foi os que levaram. Porque eu não sei como subiram com o paralítico para cima. Talvez subiu um, aí o outro pegou no colo, jogou para cima, o outro lá de cima puxou. Eu não sei a ginástica que eles fizeram. Mas eu sei que o coração deles é, quem está dentro da casa pode salvar o meu amigo. O coração deles é, se eu colocar na frente de Jesus, ele vai ser curado. Você está levando alguém para Jesus ou você está sendo levado pela multidão? Você está sendo alguém que faz a diferença ou você está sendo só mais um na multidão? Por mais que Jesus estava ensinando ali, a salvação chegou para o paralítico. Os teus pecados estão perdoados. Levanta, toma o teu leito, tchau. O que fez o paralítico? Levantou, pegou o leito, foi embora. Milagre. Por causa do esforço de 4 homens de colocar esse paralítico na presença de Deus, na presença do Senhor. Então, quando você sai para a rua, você tem que imaginar como esses 4 homens, que você está carregando um paralítico para levar até a presença de Deus. Quando nós oramos com as pessoas, nós estamos levando os paralíticos à presença de Deus. Primeiro vimos que Zaqueu foi salvo. Depois nós vemos agora que o paralítico foi salvo por causa da ação de 4 homens que subiram no teto, fizeram um buraco e desceram aos pés do Senhor. Depois que nós somos salvos, o próximo passo é levar a salvação para as pessoas. Por isso tem que sair da caixa.
Por isso precisa ver o Senhor, precisa conhecer o Senhor, saber quem Ele é. Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Filho amado. A Ele ouvir. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Eu estou jorrando água aqui já, de calor. Amém. Mateus capítulo 20. Bem suado. Ó Senhor Jesus, 29 a 34. Saindo ele de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Ah, olha a multidão aí. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho. Opa, já vimos um que subiu, agora temos 2 sentados. Assentados à beira do caminho. Tendo ouvido que Jesus passava, eles só ouviram, alguém falou, Jesus está passando. O que eles fizeram? Clamaram. Senhor, filho de Davi. Lembra da mulher cananeia? Os cegos também. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão, que encoraja, fala, muito bem, continua gritando, chama Jesus, é isso? Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Sabe o que a multidão vai fazer com você? Vai falar de Deus? Cala. Você é cristão? Não, cala. Aqui você não pode falar que é cristão. Aqui você pode falar de qualquer coisa. Pode falar de futebol, pode falar de política, pode falar de filosofia, pode falar de conceitos, pode falar de ensinanças equivocadas, mas fala de Jesus para ver. Você é a pior pessoa. Porque trevas com luz não dá. E o que a multidão fez? Repreendia. Mas, quem fazia os cegos? Saíram da caixa. Porém, gritava cada vez mais alto. Gritava cada vez mais alto. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Cala a boca. Jesus aqui não. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Para. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Chega. Senhor, filho de Davi. Você tem clamado? Você tem invocado? Ou você tem se calado quando a multidão manda você se calar? Se você está calado, é porque você está cego. É porque a multidão está te repreendendo e você está aceitando. Nós precisamos gritar, clamar, invocar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou. Jesus, caminhando, a multidão com ele, clamando, parou. Vem cá. Lembra de Zaqueu? Vem cá. E perguntou, que queres que vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abra os olhos. Conduído Jesus, tocado, plâncnon de Cristo, compaixão por eles, compaixão pelo clamor deles, pelo amor que eles tinham, pela fé de saber quem era Jesus, tocou-lhes os olhos. O Senhor precisa tocar os seus olhos. O Senhor precisa tocar os nossos olhos. Imediatamente, recuperaram a vista e foram seguindo. Eles viram o Senhor e seguiram. Jovens, se nós não estamos vendo, clama, invoca. Se você não viu nada de manhã, invoca. Se até agora você não viu nada, invoca. Para que o Senhor abra os nossos olhos. Para que o Senhor possa mostrar o que Ele quer para nós. Ó Senhor Jesus. 1 Samuel. 1 Samuel 17. Ele mal deu spoiler hoje de manhã.
Né, Grimaldi? Uma guerra. Estamos em uma guerra. E 1 Samuel 17 também, uma guerra. Os filisteus se levantaram contra o povo de Israel. E aí se enfileiravam os soldados de Israel e do outro lado se enfileiravam os filisteus. E aí, dentre eles, saiu um gigante. Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Sabe quanto dá 6 côvados e 1 palmo? Aproximadamente 3 metros. 3 metros. Josman, vem aqui, por favor. Saía do meio de arraial um gigante de 6 côvados. Samuel não está aí não, né? Como é que é o nome desse rapazinho aqui que está com um copo na boca? Vem cá. João, me dá imagens. Mais ou menos essa era a proporção. Golias, Davi. Dentro da caixa, em quem vocês apostariam? Num gigante de 3 metros e pouco de altura ou num jovenzinho cuidador de ovelhas? Essa é a proporção. Fiquem aí. Sai daí não. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Sabe quanto pesava isso? Você sabe o seu peso? Não, peso, não altura. Quanto você pesa? 50 quilos? 40? 42? É mais que ele, de peso. Dá mais ou menos 57 quilos. Só a couraça, tá? Só a couraça. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A lança era um moinho. Não consegui a imagem de um moinho, mas era uma peça muito grande. Então essa era a proporção. E esse gigante saía todos os dias para afrontar. Pode sentar, obrigado. Saía todos os dias para afrontar. Todos os dias. Versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e lhes disse: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, o filisteu, e vós, servos de Saul? De quem eles eram servos? Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E ele fazia isso todo dia. Todo dia. Se enfileiravam, lá vinha o Golias. Afrontava. Enfileirava. Você é afrontado por Satanás todos os dias? Você é colocado em dúvida contra as coisas do Senhor todos os dias? Será realmente que a palavra profética pode fazer milagre? Será realmente que a palavra de Deus tem poder de mudar o meu coração? Olha como eu estou. Olha quem sou eu. Olha a minha situação. Eu só tenho 10 anos. Eu não consigo prestar atenção ainda nas mensagens. Eu estou prestando atenção agora e de repente a minha mente voa. Aí passa 5 minutos, eu já não sei mais nem o que está falando. Isso é Golias na sua mente. Te afrontando. Todos os dias. Todos os dias. Ali. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Um homem afrontou um exército só porque ele tinha 3 metros de altura. E carregava uma roupa de 57 quilos, só isso. Eles ficaram com medo. Ficaram assustados. Mas
Precisamos ser aqueles que fazem a diferença. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns para os outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu, e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Vocês não perceberam ainda, né? Quem é? Quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante que está afrontando? Davi não queria saber se o rei ia dar riqueza, Davi não queria saber se o rei ia dar a mão da sua filha, Davi não queria saber se a sua casa não ficaria isento de imposto. Davi estava preocupado com as coisas de Deus. Davi tinha os olhos nas coisas de Deus. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque no peito de Davi batia um coração pelas coisas do reino, pelas coisas de Deus. O irmão dele falou: fica quieto, olha você, 12 anos, vai sair na rua para fazer reportagem? 10 anos vai para a rua fazer reportagem? Fica aí na tua? Davi falou: quem é esse circunciso? Quem é esse gigante querendo me calar? Porque não está falando de qualquer exército. Está falando do exército do Deus vivo. Sabe quem nós somos? O exército do Deus vivo. Sabe quem é o nosso general? O nosso general é Cristo. E aí os homens levaram a Davi a Saul. Falou: pareceu um doido aqui. Pareceu um descabeçado, um fora da caixa. E Saul fala: peraí, moço. Você é jovem, você é pequenininho ainda. Sabe o que ele falou? Deus já me livrou do leão. Deus já me livrou do urso. E Deus vai me livrar desse incircunciso. Davi provava os milagres de Deus. Davi provava os cuidados de Deus. Davi todo dia tinha experiências com Deus. Você acha que Davi só cuidava de ovelhas? Não, Davi estava ali orando. Davi estava ali ruminando a palavra profética. Ele andava com as ovelhas e falava: Senhor, fala comigo hoje. Senhor, qual é o seu desejo? Senhor, qual pessoa eu posso orar por você? Posso orar por você? Posso orar por você? Aqui, a palavra de Deus. E aí vinha um leão para tentar impedir ele rasgou o leão. Aí vem um urso. Não vou pedir para o Josman levantar de novo, não. Vem um urso e Davi, no urso também. Nas ovelhas aqui ninguém mexe, não. E aí ele vai levar comida para os seus irmãos, para os exércitos. Olha lá qualquer um, falando mal de Deus, afrontando. Peraí, que é isso? Quem que é esse incircunciso aí? Querendo afrontar o Deus vivo? E aí Saul falou: tudo bem, então veste aqui a armadura. Ele falou: não, dou conta não. Não consigo me mover. Não consigo dar o sprint. Não consigo agilidade. Irmãos, estamos na era da agilidade. Mas a era da agilidade para o reino. É a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 37. Senhor Jesus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. 42. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou. Não fique triste se você for desprezado pelo mundo. Não fique triste se você for desprezado pelas pessoas do mundo. Fica triste não. Perguntando, era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi.
Fica preocupado com o que falam da gente, não. Não fica preocupado se os nossos colegas de escola falarem que nós não fazemos parte da onda, não estamos envolvidos no movimento, porque somos cristãos. Fica com medo, não. Fica com vergonha disso, não. Nós somos. Nós adoramos o Deus vivo. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Ó, botando medo. Ele não sabia quem era Davi. Ou melhor, ele não sabia quem era o Deus de Davi. Ele não conhece o nosso Deus. Quando ele conheceu o nosso Deus, a coisa vai ficar feia para ele. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, com falatória, com chacota, me desprezando, e com lança e com escudo. Golias, eu, porém, vou contra ti. Com a minha força, com o meu poder, com o que eu posso fazer, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Quando a gente vai para a rua, a gente vai em nome de Deus. Quando a gente vai ao nosso trabalho, a gente tem que ir em nome de Deus. Quando a gente vai para a faculdade, a gente tem que ir em nome de Deus. Quando vem as ensinanças equivocadas, não. Eu estou em nome de Deus. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu conheço Ele. Não importa o tamanho. É só uma pedra, né, Grimaldi? Só uma. Deus vai na cabeça e tomba. O gigante cai. O gigante caiu. E aprendeu. Ao Deus de Davi, ninguém afronta. Ao nosso Deus, ninguém afronta. Ao nosso Deus, ninguém mete medo. Porque Ele é o Deus vivo. Por isso, não fique preocupado em ser desprezado. Não fique preocupado em não fazer parte da panelinha. Fique preocupado em ser filho do Deus vivo. Fique preocupado em andar na presença de Deus. Fiquem preocupados de como tocar em Deus, de como conhecer a vontade do Senhor. Isso tem que nos preocupar. Isso tem que encher o nosso coração de preocupação. 2 Samuel, já estou acabando. Ó Senhor Jesus, estou perdido aqui no tempo. 23. Como é que a gente consegue entender o coração de Deus? Estando perto de Deus, estando junto dele. O texto que nós vamos ler o versículo 10 ao 12, a parte A, fala dos valentes de Davi. Quem eram os valentes de Davi? De maneira bem rápida, era uma tropa de elite que Davi tinha. Mas essa tropa de elite que Davi tinha não eram os melhores guerreiros da época. Não eram os principais. Mais pra frente a gente pode, quiçá, entrar no tema, né? Mas eles eram os valentes de Davi, era quem estava ali sempre próximo de Davi. E aí tinha uma situação ali que Davi teve um desejo, novamente em guerra, uma situação em guerra, né? Contra os filisteus. Ó Senhor Jesus, esses filisteus dão trabalho. E aí, versículo 14. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. O que é a guarnição dos filisteus? Era uma boa parte do exército que estava ali tomando conta da cidade de Belém. E aí Davi teve um sentimento. Davi teve um desejo. Davi suspirou. Quem aqui sabe o que é suspirar? Agora eu pergunto para vocês. Se você suspira, quem percebe o seu suspiro? Quem está perto ou quem está longe? Quem está muito próximo. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes, olha, 3 discípulos, 3 amigos, 3 valentes. O que eles fizeram?
romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, porque ele disse, longe de mim. Mas olha a situação. Davi estava ali na fortaleza, o acampamento protegendo o poço de Belém dos filisteus, muito bem guardado. Davi só tem um sentimento. Quem dera de beber da água que está ali em Belém. Qual foi a reação dos valentes? Foram. E entraram no meio do exército, e o acampamento ali, eles entrando. Tá. Imagina a cena, irmão, fecha os olhos e imagina. Filme, é filme. 3 contra um exército. No monte. 3 entraram no meio do acampamento dos filisteus ali, não sei como, mas entraram, pegaram a água e levaram para Davi. Você teria coragem de fazer isso? Você está aqui, lá na praia tem um exército, guardando um poço, mas aqueles que estão próximos do Senhor, aqueles que conhecem o coração do Senhor, quando o Senhor suspira, a reação é imediata. Você não está preocupado com a sua vida. Você não está preocupado se vai morrer ou não. Você está preocupado em agradar o coração do Senhor. Você está preocupado em fazer a vontade dEle. Mesmo que seja necessário romper o acampamento dos filisteus, por amor ao Senhor, você vai. Mesmo que você tenha que ir para a Espanha só falando português, por amor ao Senhor, você vai e oferece oração às pessoas. Mesmo que você vá para a Alemanha sem falar o alemão, por amor ao Senhor, se o Senhor está te mandando, suspirando, uma equipe de comportores dinâmicos na Alemanha. Um amém só, um amém. Saiu um amém. Tem que romper. Não é fácil. Não é fácil. Tem que romper o acampamento dos filisteus, porque é o desejo do Senhor, o coração do Senhor. Quem me dera um comportor dinâmico na escola. Quem me dera. Aí você está na escola como um valente. Tem que romper. Tem que ir. Sabe por quê? 1 Coríntios. Sabe qual que era o diferencial dessas pessoas que a gente citou hoje? Sabe qual que era o diferencial da equipe de Davi, desses 3 em especial? 1 Coríntios capítulo 1. Agora eu termino, em nome de Jesus. Antes que o Eutico caia da janela. Capítulo 1, a partir do versículo 26. Irmãos, jovens, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Quem que o Senhor salvou? Coxo, paralítico, cego, surdo, endemoniado. Não foram muitos sábios, não foram muitos poderosos. Pelo contrário. Fala aí, pelo contrário. Pelo contrário. Quem Deus escolheu? Quem Deus escolheu? Quem Deus escolheu? Se você foi chamado um dia de louco por amor ao Senhor, você está no caminho certo. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Se você ainda não ficou louco, você precisa ficar louco. A ponto de romper o acampamento dos filisteus pelo suspirar de Deus. O que mais a gente tem visto nesses últimos dias? Os milagres por meio da comportagem dinâmica, os milagres por meio do posso orar por você. Já temos um expolivro. Na Europa tem um expolivro. Na Europa tem até um terreno para um centro de eventos. Na Europa tem comportagem dinâmica, tem comportagem por hora, tem rede de cuidados.
E sabe quem está fazendo isso? Sabe quem está administrando isso? Sabe quem está cuidando disso? Os loucos. É um bando de louco. É tudo louco. Louco. Sabe por quê? Porque se ficar razoando, na Europa é impossível. Na Europa não dá. O evangelho é difícil. As pessoas são fechadas. Sabe o que é isso? É a caixa. Você está preso na caixa. Você está sendo um sábio. Sabe as palavras. Mas Deus não escolheu os sábios. Deus escolheu os loucos, que não está preocupado se pode ou se não pode, se é possível ou se não é. Ele só está preocupado que Deus suspirou para levar a salvação, Deus suspirou para salvar as pessoas, Deus suspirou para irmos à rua, e os bandos de loucos vão! Simplesmente vão! Irmãos, esse é o segredo. Se você não viu, clama ao Senhor para ver. E vai. Vai. Lucas, agora eu termino. Lucas capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Eu já estou louco. Ó Senhor Jesus. Mandei para Emanuel esse versículo. Lucas 5. Esse não estava no script não, mas vai ser útil. Ó Senhor Jesus. Jesus é a pesca gloriosa, mas eu não vou entrar em todo o contexto não. Versículo 8. Depois do Senhor ter mandado eles lançarem as redes, Pedro fala, passamos a noite toda trabalhando, não pescamos nada, mas por causa da tua palavra, porque o Senhor está falando, por causa da direção da palavra profética, por causa da ordem do Senhor, nós vamos lançar. Amém. E eles, quando puxaram as redes, não podiam trazer tantos peixes. Aí fizeram o sinal, chamaram João e Tiago, que trabalhava com ele para ajudar, para poder tirar. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, em português fala não temas, mas em espanhol, que foi o que me chamou a atenção, fala assim, não se preocupe. Jovens, não se preocupe. Não fica preocupado se estão te chamando de louco. Não fica preocupado se estão falando que você está fora da caixa. Não temas. Não se preocupe. Sabe por quê? Doravante, serás pescadores de homens. Doravante, será um exército de jovens loucos. Doravante será o momento de darmos o sprint final. Doravante será o momento de nos levantarmos para trazer o Senhor de volta. A partir de hoje, a partir de agora, não nos importamos com a nossa vida, com as nossas coisas. Nos importamos com Deus, com o coração do Senhor, com o que Ele quer fazer, para onde Ele quer ir. Esse tem que ser o nosso sentimento. Apocalipse fala, eles porém os venceram, por causa do testemunho que deram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do nome do Senhor, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vão te lançar numa fornalha, não ame a sua própria vida. Vão te desprezar, não ame a sua própria vida. Sabe por quê? Porque nós somos servos do Deus vivo. Nós somos jovens que servimos o Deus vivo. E Ele cuida de nós. Ele nos sustenta, Ele nos supre. E por isso Ele fala, não se preocupe. Simplesmente obedeça a minha palavra.
Se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós vamos provar os milagres, nós vamos provar as mudanças, nós vamos provar a transformação, nós vamos provar a salvação. Senhor Jesus, se você quer isso essa noite, jovem, se você quer provar isso essa noite, eu te convido para ficar de pé, para nós fazermos uma oração. E eu vou pedir para o Grimaldi fazer a oração. Para que realmente sejamos esse exército de jovens santos. Para que sejamos esse exército diferente. Esses jovens que fazem a diferença nos tempos finais. Sim. Esses jovens do sprint final. Para trazer o reino do Senhor. Amém. Amém. Vamos levantar nossas mãos como um sinal de reverência e de consagração ao Senhor. Senhor Jesus, amém. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, amém. Porque a tua palavra profética, tem chegado a nós. Amém. Obrigado, Senhor, podemos ser todos jovens, amém. Pertencentes a uma geração final, no sprint final, amém. Que fazem a diferença, no meio dessa geração pervertida, corrupta, como trevas, que vivem em trevas, amém. Nós somos filhos da luz. Amém. Aleluia! Amém. Podemos ser os teus valentes, amém. Podemos ser aqueles que ouvem o teu suspiro, amém. Que vão lutar pelo Senhor, amém. Pelo Senhor dos exércitos. Vê o Rei da Glória, amém. O Cristo, amém. Maravilhoso, amém. 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 Que está a nos chamar, amém. Que está a nos usar, Senhor Jesus. Amém. Forma aqui na Europa, amém. Um exército de valentes, amém. Que vão, seguem o Senhor, amém. Que ouvem o teu falar, amém. Praticam a tua palavra, amém. E que usam as tuas ferramentas, amém. Para derrotar o teu inimigo. Amém. A ti seja a glória, amém. A ti seja a glória, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém.